Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você que está nos ouvindo, nos assistindo. Gratidão pela sua companhia, pela sua audiência maravilhosa. Quero mandar um abraço lá para a família fiel, como diz um grande amigo meu, não é? Um beijo no coração de todos que estão trabalhando aí nos bastidores. Muito bem, esse amigo meu, ele está aqui. Eu disse que aqui é Alvorada. Eu sou o Nando Garcia e ele, Tiago Soares. Olá, Tiago. Olá, Nando, queridos amigos da família Fiel, que bom estarmos juntos, especialmente, Nando, porque nós estamos fazendo isso em nome de Jesus. E quando a gente faz as coisas em nome de Jesus, curas acontecem, libertações, renovações, e o que eu desejo de coração, Nando, que nesse momento do Alvorada, que isso represente um momento de paz e um momento de reconstrução do nosso coração. Maravilha, Tiago. E a gente vai trazer hoje do livro Caminho, Verdade e Vida, não é? Na psicografia do nosso querido Chico Xavier, na autoria espiritual de Emmanuel, o tópico 26 deste livro que se chama Padecer. E aí tem a passagem de Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Nossa, hein, Tiago? Esse é um trecho de Apocalipse muito bonito, Nando, que Jesus está dizendo o seguinte: até essa palavra, você me permite a gente começar a entender essa palavra padecer, olha só que curioso. Quando a gente vai entender o que é, se você não conhece, eu também confesso que às vezes a gente fica na dúvida do seu sentido, né? Mas ela, olha só, Nando, ela significa sofrer e ao mesmo tempo ela significa resistir. Ao mesmo tempo que ela significa sofrer, ela também significa resistir. E Jesus, olha só como se encaixa. Não temas das coisas que há de padecer. E também ela fala sobre resistir, está embutido ali dentro. E nesse trecho de Apocalipse, Nando, Jesus aparece para João, quando ele estava lá em Ilha de Patmos, ele é tirado do corpo em espírito, se encontra com Jesus e Jesus começa a dar vários ensinamentos para ele. E um desses ele fala o seguinte: olha, se prepare para passar por momentos de dificuldade, se prepare para passar por sofrimentos, por padecimentos. Mas dentro dessa ideia também é assim, se prepare para resistir. Então, eu acho que é isso que o Emmanuel vai também trazer implicitamente no texto de hoje. Exatamente, que beleza, né? Então, como você disse, Emmanuel nos trouxe e o que ele diz? Uma das maiores preocupações do Cristo foi alijar os fantasmas do medo das estradas dos discípulos. A aquisição da fé não constitui fenômeno comum nas sendas da vida. Traduz confiança plena. Afinal, o que significará padecer? O sofrimento de muitos homens, na essência, é muito semelhante à do menino que perdeu seus brinquedos. Numerosas criaturas sentem-se eminentemente sofredoras por não lhe ser possível a prática do mal, revoltam-se outras porque Deus não lhe atendeu aos caprichos perniciosos. Então, aí podemos comentar aí, né, Tiago, do que ele está nos dizendo aí. No caso, o Cristo, ele fala, Jesus aí queria afastar de nós aqueles fantasmas do medo, porque nós vivemos num tempo, não é, Tiago, em que a gente vê a todo momento profetas dizendo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, aí as pessoas ficam temendo, ficam com medo, né? E não é isso que, com certeza, Jesus quer de nós, né, Tiago? Aqui o Emmanuel ele diz isso, né? Que ele traz essa ideia, que o Cristo sempre é essa ideia, Nando, de essa palavra alijar quer dizer assim, de aliviar. Olha só, Jesus sempre quis aliviar isso.
Aliás, em diversos momentos ele fala para a gente não ter medo, né? E mais, sabe o que eu vejo? Eu vejo Jesus. Esse assunto era tão sério, Nando, porque quando um assunto era sério, Jesus fazia, vamos dizer assim, numa linguagem evangélica, né? Ele fazia um milagre, ele fazia algo extraordinário. Ele usava a sua mediunidade prodigiosa para deixar aquilo bem caracterizado, para as pessoas não esquecerem. Algumas lições, Nando, eu sinto assim que eram tão importantes para nossa alma, ela precisava ficar marcada no tempo. Ele fazia assim algo espetacular. Por exemplo, você imagina, sabe quando um professor dentro da sala de aula, ele traz uma explicação? É um nível, é importante, é legal, mas sabe quando o professor vem diante da frente da sala e faz uma experiência? Não cria um momento novo de ensino assim para os alunos? Os alunos não levam aquilo com muito mais colorido. Nossa, eles viram na prática aquilo acontecendo. E eu entendo que esse assunto, Nando, Jesus fez isso assim com um colorido muito especial. Você se lembra, nossos amigos também, você se lembra quando Jesus andou sobre as águas, não? Não é um exemplo claro que ele quis mostrar que ele estava acima dos nossos medos, estava tendo uma tempestade, estava tendo aquele monte de coisa, e Jesus vem calmamente, Nando, andando sobre as águas. Ele não queria mostrar o seu poder, mostrar sua força ali diante dos fenômenos da natureza. Ele quis, eu acho que a ideia central, ele falou assim, não tenham medo, não é à toa que essa foi a frase dele quando ele estava andando sobre as águas. Ei, sou eu, acalmem-se, não tenham medo. Veja, Nando, olha como esse assunto mexia realmente com o coração de Jesus, e é isso que o Emmanuel está dizendo. Jesus sempre quis tirar o medo da gente, tá? Interessante, né, Tiago, que nós temos muito medo das questões climáticas, né, do que pode acontecer, um vulcão que pode, né, vir a saltar as lavas lá, né, um terremoto possa acontecer, um maremoto, um tsunami, a gente fica, né, todo temeroso, uma tempestade, mas a gente precisa entender que Jesus, nessas demonstrações aí que você deu de exemplo, ele mostrou que a natureza ela é irmã nossa, né? Ela está junto conosco, ela não vai nos destruir. Nós é que precisamos olhar muito para dentro de nós e precisamos, o primeiro temor que a gente deve ter é aquele com relação a nós mesmos, que muitas vezes fazemos, né, coisas que não deveríamos fazer e que é muito mais qualquer fantasmas que pode vir a querer nos espantar, nos fazer medo, é o fantasma de nós mesmos, que a gente precisa olhar para isso, né, Tiago? Esse fantasma realmente é complicado, porque a gente se assusta com a gente mesmo, né? A gente se assusta com a nossa fraqueza, a gente se assusta muitas vezes com a nossa. Como que seria aquela palavra? Né? A gente fica dúbio, vai para um lado, nossa inconstância, a gente pensa de um jeito, daqui a pouco a gente pensa de outro, de dia a gente está de uma maneira, de outro, à tarde a gente já está de outra, e à noite ainda está diferente ainda da primeira. Essa inconstância também acho que mexe com a gente. E Jesus, Nando, se a gente fosse aprofundar a respeito disso, eu penso assim, esse assunto que ele realmente se preocupou com o nosso medo, isso foi em diversas áreas, inclusive na parte espiritual. Você se lembra que ele demonstrou também, Nando, que a gente não tem que ter medo das forças das trevas. Você lembra como ele agia diante daquelas pessoas que estavam envolvidas por forças espirituais? E ele ensinava os discípulos: olha, muitas vezes vocês precisam de muito jejum, muita oração para lidar com esse tipo, com essa casta de espírito. Ele foi andando em vários campos, tirando o medo. Mas o principal, que eu acho assim, fundamental, que a gente não percebe, mas a doutrina espírita também veio para isso, inclusive esse foi um dos pontos que a obra de Kardec foi alterada daquelas primeiras edições, que a Fiel até tem um trabalho maravilhoso a respeito disso, na pessoa do Paulo Henrique, dizendo assim que o medo de Deus, como Jesus, Nando, tirou o medo de Deus para nós. Você já pensou nisso? É, o temor, né? Eu achei interessante aqui, olha, o que está escrito aqui, ó, dos parágrafos que eu li. O sofrimento de muitos homens, na essência, é muito semelhante ao do menino que perdeu seus brinquedos. E é verdade. A gente dá tanto valor a esses brinquedos do homem, né?
E são os bens materiais, as coisas materiais que a gente tem, que a gente quer adquirir, que a gente quer possuir, que a gente quer manter, e muitas vezes, né, a gente sofre muito por isso. E esse sofrimento, muitas vezes, ele não tem uma verdadeira, um verdadeiro valor, porque a gente sabe que tudo isso vai passar, né? Esses apegos nossos, essa nossa sempre gosto de querer acumular, de querer ter poder, isso não permanece, né? E no momento que a gente perde isso durante a vida, a gente sofre, né? Porque, ai, meu Deus do céu. Mas o que é mais importante, né? O que é mais importante? Aí Jesus está nos ensinando a gente ter confiança. Então a gente precisa confiar, não é mesmo, Tiago? É porque você vê o próprio apóstolo Pedro, Nando, na sua carta, ele vai dizer o seguinte: olha, Jesus padeceu por nós, deixando-nos o exemplo. Ele foi traído pelos seus amigos, assim como ele diz aí, como uma criança que é tirada dos seus brinquedos, né? Mas a gente é colocado em uma situação que a gente se sente desprovido das coisas. Jesus foi passando por isso, ele foi traído, ele foi renegado pelos seus amigos, pelas autoridades, pelo mundo, pelas pessoas, e ele foi passando por essas dificuldades, e ele foi mostrando isso. Inclusive, Nando, até da sua própria morte. Você se lembra quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele já estava jurado de morte pelo Sinédrio, os discípulos até alertaram o mestre, mas você vai para lá, o pessoal vai, né? Eles vão querer te matar. Você não pode ir para Jerusalém. E até nesse momento é tão curioso que o próprio Tomé, você lembra o Tomé, aquele que duvidava, tudo, ele teve um arrobo de coragem, falou assim, ó, se ele foi lá para sofrer, a gente vai estar junto com ele, a gente vai sofrer junto com ele. Olha só que postura de coragem do Tomé, né? E ele passou por isso e foi levando e mostrando como é passar por esses momentos onde a gente é privado das coisas da vida, né? Ele mostrou essa maturidade para nós, como lidar com isso, né, Nan? Sim, para a gente crescer, né? E não fazer daquilo que a gente possui aqui na Terra como algo, como um brinquedo, para só para o nosso prazer. A gente sabe que isso é passageiro, né? E a gente precisa deixar de ser imaturo. Precisamos crescer aí, precisamos evoluir. Então, encarar a vida de uma forma muito mais saudável, encarar a vida claro que os seus dissabores que existem, né, desafios existem, mas encarar tudo isso de uma outra forma, como ele nos ensinou, né? Senão, se a gente ficar lamentando o resto da nossa vida, de tudo que estamos passando, nós não vamos viver, nós não vamos crescer, nós não vamos nos tornar um espírito mais maduro, né? Um espírito que entende que aquilo que Jesus veio trazer é justamente para que a gente pudesse atravessar esses descaminhos que a gente passa, esses obstáculos, esses dissabores, como disse, esses desafios que vamos passando. Você sabe que o apóstolo Pedro também ele vai dizer o seguinte: se a gente, Nando, viver esses momentos que você está falando para nós, como cristão, como uma pessoa que entende o que está acontecendo, e por isso que a doutrina vem como um consolador, não tenha vergonha. Olha, Nando, às vezes a gente, como espírita, né, está acostumado, até como uma parte religiosa, né, acostumado a ligar, invariavelmente. Eu até penso isso que vem isso de outras encarnações. Uma pessoa que está tudo bem é uma pessoa abençoada por Deus. E uma pessoa que está no momento de padecimento, parece que ela se sente amaldiçoada, sabe? Ela está no momento de padecimento, mas ela se sente amaldiçoada. E às vezes a gente tem vergonha, muitas vezes disso, mas caramba, você te vejo aqui toda semana no centro e tudo, né? Passando por uma dessa, né? Nossa, tá com câncer. A gente está acostumado a dizer que a pessoa que está doente, que foi por, né? Não imagine que às vezes é uma prova espiritual que ela escolheu para passar, né? Mas a gente às vezes julga os outros e também se condena. Já pensou nisso? E por isso que o apóstolo Pedro ele diz assim: olha. Se você estiver passando por um padecimento, se você estiver passando isso como um cristão de verdade, não se envergonhe. Não se envergonhe dessa situação que você está passando. Eu acho isso lindo, sabe? Porque isso também acrescenta força espiritual para a gente passar por essa situação. Boa essa de não se envergonhar, né, Tiago? Porque às vezes a pessoa está lá realmente no padecimento, no sofrimento,
não busca ajuda, às vezes por orgulho, né? Ou até mesmo por a gente fala da timidez, né? Porque a pessoa é tímida, não é. Timidez muitas vezes é orgulho, orgulho de não buscar ajuda, de não pedir ajuda, né? E essa ajuda, ela existe porque Jesus mesmo nos ofereceu, né? Então, Jesus pode estar se manifestando e se manifestar através das pessoas. Como a própria natureza, ela se manifesta através do conjunto de sua existência aqui na Terra. Ou ela vai se manifestar através do reino mineral, ou do vegetal, ou do animal, né? Até do nosso hominal. Então, por outros caminhos, Deus envia os seus mensageiros. Então, a gente não deve se envergonhar de estar passando por uma situação. Tem um grande significado se a gente está passando por padecimentos mesmo, aqueles padecimentos que a gente sabe de sofrimento, que tem a ver com padecer, né, também com o significado de padecer, e o outro significado que o Tiago trouxe, que lembrou, que é o de resistência, né? De resistir, de entender, de compreender e não se envergonhar mesmo. Puxa, como é chato, né? As pessoas são tão felizes, eu sou tão infeliz. A gente ouve, às vezes, a pessoa passar isso. Nada dá certo para mim. Não. Se está passando por isso, tem uma razão de ser. E não vai faltar ajuda se a gente buscar e acreditar nessa ajuda, porque Jesus sempre nos ofereceu. De alguma forma, ele vai nos mandar socorro. Não é, Tiago? Exato. Eu acho que essa visão que você tem, que a gente vai receber socorro, que a gente tem um motivo para acontecer, isso é uma maturidade que a gente precisa chegar. Vou dar um exemplo para você lá no Velho Testamento, e agora assim, eu digo assim, isso não é uma crítica aos nossos irmãos de outras religiões, que, por exemplo, assim, quando padece por uma coisa, vive uma situação, fala assim, ora contra Satanás, contra o diabo, contra as forças do mal, né? Que fala, não, repreende o mal para me livrar de algo do bem. A doutrina espírita explica, Nando, que muitos padecimentos envolvem isso que você falou, ele envolve crescimento, envolve situações. E lá no Velho Testamento, né, tem uma história muito famosa, não sei se você já ouviu falar da Ana e da Penina, eram duas mulheres. A Ana era uma mulher estéril, não tinha filhos, ela orava muito. E a Penina, Nanda, ela ficava meio que tirando um sarro com ela, porque ela tinha filhos, ela ficava humilhando ela, tá lá na primeira carta de Samuel. E ela orava para Deus pedindo um filho. Só que nesse problema que ela tinha de esterilidade, não era um problema maligno, não era um problema. A própria Bíblia deixa expresso. Sabe quem que fez isso com ela? Deixou ela estéril, Nando? O próprio Deus, diz a Bíblia. Olha, se a gente passa por um padecimento que é o próprio Deus que está colocando isso para a gente, então eu não entendo como que é isso, né? Mas quando a gente aprende toda a história do que aconteceu com ela, Nando, a gente vai ver por trás que não era o momento de dela ter filho mesmo. Aquele momento que ela se privou da esterilidade tinha um propósito espiritual. Ela orou, mesmo diante da dificuldade, ela não brigou com Deus, não, ela perseverou até o momento em que Deus permitiu que ela tivesse um filho, e ela teve o filho que foi o Samuel, uma pessoa muito importante, que foi um profeta, que foi um juiz, que foi realmente algo que, uma pessoa que fez história do seu tempo, e ela teve esse filho que deixou ela muito orgulhosa, obviamente, mas porque ela não foi um momento de castigo de Deus, mas foi um momento de maturação espiritual. E não teve nada a ver com as trevas. Olha que curioso, a gente precisa tirar isso do nosso coração. O próprio texto bíblico deixa isso claro, que situações que nos acontecem são planejamentos divinos. Isso também, Nando, compreender isso que você trouxe para nós antes, deixar isso firme no nosso coração, também acho que alivia muito da nossa dor, né? Porque a gente compreende que tem um começo, que tem um fim, que tem um motivo. Porque sabe quando a gente, vamos dizer assim, apanha por apanhar, né? Quando a gente sofre por apanhar, como se fosse sem motivo, parece que fica um pouco mais doloroso a situação, né? Mas quando a doutrina espírita vem e explica, eu acho que a gente começa a se acalmar e começa a ter razão. A razão começa a falar mais alto, né? E não a emoção do sofrimento apenas, né? Verdade, viu, Tiago? Isso que você colocou aí, porque a gente culpa, quer buscar uma culpa, algum culpado. A gente até culpa o próprio Deus que envia. Aí vai falar, mas Deus então está sendo mal comigo. Não, ao contrário. Ele está
dentro da lei que ele criou, é um mecanismo automático da lei. Ele não precisa acionar a lei já está aí, vigorando. E se você chegou num ponto em que você está sofrendo, né? E com a permissão de Deus, por incrível que possa parecer, com a permissão dele você está sofrendo. Porque se você não está e não estiver preparado, ele não vai permitir. Ele não permite, porque ele é misericordioso. E só no momento em que você estiver, não é, assim, já com todas as propriedades de alguém que possa passar por aquele padecimento, ele vai deixar que isso aconteça. Então, a gente não pode achar que Deus é que está enviando aquilo para a gente sofrer. Não, ele é Pai, né? Como o próprio Jesus disse, Pai não vai dar pedra ao filho quando ele está com fome. Então, é nesse momento em que a gente está com fome que ele vai nos mandar pão, alimento, fortalecimento. É nisso que a gente precisa se ligar, e não na revolta, né? Quando a gente se revolta, a gente se afasta, né, dessa providência divina. Quando a gente se revolta, a gente está exacerbando mais o nosso lado orgulhoso, né? E aí a gente não entende. Ah, como que Deus não vai me ajudar? Vai, já está te ajudando, mas aí a gente precisa perceber isso. A gente tem que entender isso. A gente tem que ver a tempestade acontecer e Jesus chegar e acalmar aquela tempestade. Dizer, ó homens de pouca fé, né? Exato, meu amigo. E lembrando aqui, junto com o texto que o Emmanuel colocou, Nando, ele está dizendo o seguinte, que a gente, como sendo como um apóstolo também de Jesus, a gente tem que aprender a passar por essa vida, aprender a suportar essas situações e perseverar até a morte. Olha só como Jesus, ele exige de nós perseverança até o fim. Não é só para aqueles momentos, não. Jesus espera que a gente, Nando, resista mesmo até o fim, compreenda esses processos da vida, porque determinadas situações, Nando, parece que tira todas as forças nossas. Eu acho que às vezes, assim, Nando, a gente faz um combinado espiritual que a gente vai passar por uma situação que a gente vai deixar a gente sem força mesmo. Sabe quando num modo meio grotesco, quando um cara vai levar um carro para um mecânico, ele esgota o carro. Sabe quando tira todo o fluido do carro, para depois colocar um novo fluido nele? Precisa tirar tudo para colocar um fluido novo. Eu sinto que muitas vezes, às vezes, você pode passar por uma aprovação tão forte, Nando. Às vezes é uma doença, uma perda financeira muito grande, uma traição, sabe? Aquilo que mexe, que deixa a pessoa tão desesperada, assim, que parece que as forças dela que ela acreditava que eram suficientes para viver, ela entende que ela precisa da força divina. E eu pergunto, não será que muitas vezes, quando a gente se sente nesse padecimento, não é isso que Deus está querendo, mostrando para nós que a nossa força exclusivamente ela não é suficiente para levar a gente para um lugar de paz, um lugar de alegria, que a gente precisa realmente se conectar com essa força espiritual, Nando? Será que esse esgotamento das possibilidades, a gente sente de mãos amarradas? Será que Deus não quer dar essa lição para nós? Porque muitas vezes ele tentou falar de muitas vezes, né? Às vezes um bom texto que chegou à nossa mão, uma mensagem que a gente ouve, Deus foi falando devagar, e a gente não foi entendendo, foi fechando a nossa visão até o momento que a gente falou assim: não, eu quero que ele saia dessa posição onde ele está. Eu preciso que ele viva uma experiência um pouco mais profunda para que ele aprenda determinadas coisas. Será que Deus não espera isso de nós nesses momentos de padecimento mais difíceis, não? Com certeza. E justamente para extrair aquela essência que ele mesmo colocou em nós. Essa essência divina que existe, que pulsa dentro de nós, mas que fica esquecido. Parece que fica num cofre, entre quatro paredes, num concreto inacessível, e muitas vezes são esses padecimentos que vão ser a chave, o código, a senha para abrir esse cofre da essência divina que existe dentro de nós, para a gente começar a enxergar não os padecimentos não como um mal
que nos acontecem, mas como alguma coisa que a gente costuma falar, virou a chave. Então, dá aquela viradinha de chave para a gente despertar, para a gente acordar, para a gente entender, porque a gente às vezes está envolvido, né, por tudo que a vida nos bombardeia instante a instante, né? Hoje a gente tem essas redes sociais, a inteligência artificial, e aí a gente está muito, quase que levados por essa onda, e nem sempre a gente é exatamente o que nós deveríamos ser. Então, às vezes, as coisas vão acontecendo para a gente realmente despertar, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, para ter esse despertar, como você fala, está lá no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, e lá no item 18, que ele fala do bem e mal sofrer, Jesus espera de nós, né, Nando, que a gente realmente abra a nossa visão espiritual para tirar a posição de vítima. Ninguém é vítima, né? Eu acho que quando a gente sai desse pensamento, é o que o Emmanuel está falando no texto, que Deus não atende os nossos caprichos, não atende, ou mesmo quando ele falou no parágrafo anterior, ele falou como uma criança que perdeu o seu brinquedo, porque a gente tem uma expectativa de vida, né? E eu acho que a gente deve, nesse momento, Nando, ter essa maturidade espiritual para não se sentir mais vítimas. Olha, uma coisa que o Espiritismo pode encorajar a gente nesse momento, Nando, se você estiver passando por uma situação muito difícil, não pense que nós somos vítimas. Não pense que Deus está indiferente à sua dor. Não pense que é uma situação fora do controle espiritual. Talvez, né, nessa mensagem de hoje, a espiritualidade está querendo nos encorajar, Nando, a olhar com coragem para as nossas dificuldades. Se a gente padece por algo, a gente deve, a partir de hoje, Nando, levantar a cabeça e começar, Deus, é isso que o Senhor quer me ensinar? Eu estou aqui pronto para aprender a lição que o Senhor quer me oferecer. Como isso mexe com a gente, né? Realmente precisa mexer. Se a gente não for mexido, né, de alguma forma, nós vamos permanecer no mesmo lugar. Então, às vezes, essas situações fazem com que nós, né, venhamos a realmente entender esses mecanismos da vida. Porque se a gente está aqui num planeta como estamos, esse planeta ele é movido por essas circunstâncias que hoje a gente está colocando aqui sobre o que o Emmanuel nos trouxe, né? Sobre essas reflexões que o Tiago está fazendo, que nós estamos fazendo juntos. Então, isso é para a gente parar realmente para pensar e tentar mudar. E a gente sabe onde a gente está errando. Nós não somos bobinhos, não. A gente tem consciência. A gente sabe, a gente já está numa maturidade suficiente para entender as nossas falhas, como nós agimos, né? Muitas vezes erroneamente. Então, a gente precisa olhar para isso, né, Tiago? Não se desesperar, não abaixar a cabeça, não brigar com Deus, eu acho isso é fundamental. Essa lição do padecimento traz isso. É uma coragem espiritual. Se reconcilie com Deus hoje. Volte-se para Deus hoje. Ele tem o melhor para você, sim. Ele tem a capacidade de tirar daí. Mas ele também quer ver em nós, Nando, a força, a resignação diante desse momento. Eu tenho certeza que isso vai passar e nós não seremos, e nós seremos felizes ainda muito, muito, muito quando olhar para trás e ver a coragem que a gente teve nos momentos de padecimento. Acho que Deus está esperando esse movimento nosso, né, amigo? Tem que partir de nós, né? Porque a parte dele ele já está disponível, vamos dizer assim, já está aí no universo. Nós é que temos que fazer o investimento. A gente tem que investir de nosso ser para isso que está aí, né, apropriadamente colocado pelo nosso Criador. Então, a gente, nesse momento, vai dar uma pausa para fazer aquele momento de prece, de oração e vibrações aqui na Alvorada. Então, a gente aconselha, coloca aí recipiente com água do lado, que os benfeitores, o Tiago mostrou uma garrafinha, eu também estou com a minha garrafinha aqui, e aí a gente vai receber energias boas no momento que a gente estiver assistindo e ouvindo esse programa. Vamos lá para o momento de prece, de oração e vibrações aqui no Alvorada.
Que nós possamos, nesse instante, ao nos depararmos, a tocar os nossos olhos, os nossos sentidos, e ouvir esse texto também do nosso querido Emmanuel, e as reflexões que estamos fazendo aqui, não tão somente para todas as pessoas que irão ouvir e assistir, mas a partir de cada um de nós. Como é que nós vamos desenvolver isso em nossas vidas? Quando, Senhor Jesus, nós iremos fazer com que essas situações realmente se renovem em nosso ser, que nós possamos despertar. Por isso nós te pedimos, através de seus emissários, Jesus, dos trabalhadores da luz, que possam nos auxiliar a tocar os nossos corações e nossas mentes, a fim que desperte as virtudes da essência de Deus, que Deus colocou em cada um de nós, no nosso nascimento espiritual. Mestre Jesus, pedimos que, mais uma vez, esteja conosco diante das tempestades, para que o mar se acalme. Caminhar sobre as águas novamente, Jesus. Caminhar em Betsaida. Caminhar em Jerusalém. Caminhar, Senhor, entre nós novamente, com a tua luz a nos direcionar, Senhor Jesus. Porque milênios se passaram e ainda, Mestre, não colocamos em prática todos os ensinamentos que deixaste para nós. Quando ainda vamos arrastar correntes? Quando ainda vamos tropeçar? Quando ainda, Jesus, vamos dilacerar o nosso ser sem buscar-te? Traz de novo, Senhor, o afago do teu amor em nós, espíritos que ainda estamos vagando, que ainda estamos perdidos, que ainda usamos a violência, usamos, Senhor, da impaciência, do ataque, do terror. Mestre, vem de novo entre nós, trazer a tua paz, a tua luz, o teu amor. É isso que nós, nesse instante, também dirigimos em nossas vibrações a tantos irmãos que estão pelo planeta fora ainda, como nós mesmos, mendigos de toda sorte, famintos de toda sorte, precisando acreditar em tudo aquilo que tu nos trouxeste. O maná, tu trouxeste, Senhor, o pão de cada dia. Seja conosco, Senhor Jesus, novamente. Assim, possamos construir essa certeza, porque nos disseste, Senhor, e estarias conosco até o final dos tempos. E estarás, porque tuas palavras são verdadeiras. Seja conosco, Senhor Jesus, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recado, né, para você, para falar do Clube Amigos da Boa Nova, que é uma forma de você colaborar com a Rádio Boa Nova, com a TV Mundo Maior, com a FEAL. Aí depois até o Tiago vai falar, né, do Clube de Vantagens, e aí a gente vai colocar o site para você na fala do nosso querido Tiago. Para você acessar e saber como você pode ajudar e colaborar, acesse o site amigosdaboanova.com.br. Se associando, aí o Tiago vai dar o recado, né, das vantagens. Quer falar com as nossas colaboradoras lá? Tem o 0800 12 018 38. Tem o fixo 11 2458 3214, WhatsApp 11 97834 2246, e o Pix, que é essa modalidade de envio de recursos instantâneos. Você pode mandar até agora. A nossa chave é um número de celular. Anote aí o Pix, 11 97 261
0272. E o Tiago vai falar para nós das vantagens de ser sócio do Clube Amigos da Boa Nova, né, Tiago? Tão maravilhoso você fazer parte desse trabalho que leva Jesus para o mundo inteiro. E além disso, além de você santificar os seus recursos, além disso, você vai poder ter vantagens por ser um sócio aqui do Clube Amigos da Boa Nova. Você vai poder ter acesso a conteúdos exclusivos, você vai poder ter descontos especiais na aquisição dos seus livros, nos seus estudos, lá na editora Mundo Maior. Você vai poder também, Nando, ter desconto em profissionais de saúde, de beleza, profissionais onde do seu autocuidado você vai poder ter desconto. Então, a FEAL, ela busca te devolver em vantagens muitas coisas por você ser um sócio aqui do Clube Amigos da Boa Nova. Então, faça parte. Eu tenho certeza que você vai se sentir muito bem de ajudar esse projeto que leva a Jesus, leva a cura para muitas pessoas em todo lugar do mundo, né, Nando? Isso aí, e acesse o site, ó, para você saber das vantagens. clubeamigos.com.br, onde você vai ter lá informações, né, também de tudo isso que o nosso querido Tiago nos falou agora. Vamos continuar com o nosso capítulo aqui, o 26, Padecer, Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografia do Chico. Ele fala: a fim de prestar a devida cooperação ao Evangelho, é justo nos incorporemos à caravana fiel que se pôs a caminho do encontro com Jesus, não é? Compreendendo que o amigo leal é o que não procura contender e está sempre disposto à execução das boas tarefas. Participar do espírito de serviço evangélico é partilhar das decisões do Mestre, cumprindo os desígnios divinos do Pai que está nos céus. Não temamos, pois, o que possamos vir a sofrer. Deus é o Pai magnânimo e justo. Um Pai não distribui padecimentos, dá corrigendas e toda corrigenda aperfeiçoa. Se o professor lá na sala de aula, né, Tiago, não nos corrigir nos nossos erros, como é que nós vamos aprender, né? No Apocalipse 2 que é usado nesse, né? No Apocalipse 3 exatamente o que você está falando do professor, porque Jesus diz assim no Apocalipse 3:10: eu repreendo e disciplino a todos aqueles que amo. Olha só que bonito. Jesus diz que é um gesto de amor. Por isso que o Emmanuel fala que não tem essa distribuição, Nando, como se fosse lançando dados, como se Deus sortear, quero que você sofra a partir de agora. Não, tem um motivo, tem uma explicação. Se você estiver pensando em desistir, Nando, se você tiver qualquer coisa, se você ligou, conectou com a gente buscando o consolo, não desista. Deus não vai permitir que essa dor te esmague. Pode ter certeza. Se nós estamos passando por isso, eu tenho plena convicção de fé. Você tem condição de passar por isso. Acalma-se, você vai conseguir sair dessa. Se apegue com Deus, se conecte conosco. Ah, Nando, mas eu tô tudo bem comigo, não tô sentindo esse angústia no meu coração. Que ótimo, maravilhoso. Aproveite, Nando, para armazenar em você a fé, armazenar em você nos seus celeiros espirituais, Nando, a força necessária, porque as dificuldades virão, as tempestades virão. Você lembra quando Jesus disse, Nando, que a gente tem que fazer a casa sobre a rocha? Porque virá a tempestade, e ele vai testar as bases da sua casa. Então aproveite para armazenar paz, porque a todo momento alguém vai querer aí, viu, Nando, chegar perto de você, e roubar a sua paz, roubar ali a sua tranquilidade, mexer com você para testar como você está se sentindo. Então, se você está tudo bem com você, aproveite esse momento para armazenar em você amor, paz, esteja sempre, Nando, abastecido desses sentimentos, né? Ele fala aqui interessante que a gente pode partilhar das decisões do mestre. Olha que coisa importantíssima. E a gente vê isso através de grandes figuras que estiveram no planeta, né, que têm essa quase que autoridade de partilhar as decisões com o mestre, né? Nós não chegamos ainda nesse patamar, mas a gente já tem exemplos, né? Tem pessoas, tem espíritos que já vieram como missionários aqui para nos mostrar. Então, o que é partilhar das decisões se não estar junto com o mestre e levando alguma coisa dele para as pessoas que estão
necessitando de consolo, de amparo, que estão precisando, como um aluno precisa do professor, e aí por aí vai, né, Tiago? Você lembra lá em João 15 que ele fala assim: Eu não chamo vocês mais de servos, né, Nando? Eu chamo você de amigo, porque tudo que eu tenho aprendido eu partilhei com vocês. Jesus chama a gente, Nando, para fazer essa partilha mesmo, para ter esse estarmos juntos. Nós não somos simplesmente uma obediência cega. Ele quer que a gente participe, como você ressaltou muito bem, desse processo, né? Então, eu acho que isso é muito importante para nós, Nando, ter consciência de que Deus quer agir através de nós, de que, e muitas vezes, viu, Nando, a gente sangrando, com as nossas feridas abertas, temos que estar prontos para ajudar as pessoas ao nosso lado. E quando a gente faz esse movimento, Nando, que esquece um pouco as nossas feridas e ajuda a cicatrizar as feridas das pessoas que estão do nosso lado, dando ânimo e força para as outras pessoas, mas, poxa, eu que preciso de força, eu que preciso de ânimo. Tudo bem, mas quando você se conecta com Deus e ajuda as outras pessoas, Nando, você pode ter certeza que o seu problema também estará sendo tratado. Você se lembra quando Jesus fazia esse tipo de coisa, né? Você se lembra quando Jesus fala assim, quando a pessoa se esquece e busca ajudar, é como se a gente também entra nessa ideia de partilha, né? Estamos partilhando as coisas do reino. E é natural que você receba o salário de misericórdia também. Deus não é um Deus vamos dizer assim, de escassez, não. Deus é um Deus de abundância. Ele fala assim quando você faz algo por alguém, é como se você recebesse 10 vezes, 20 vezes, e até Jesus diz assim, até 100 vezes mais, Nando. Eu sei que a gente não faz isso por interesse, mas saiba que isso acontece. Muito bem, a gente já está chegando no final do programa aqui e lembrar que nessa última frase do Emmanuel ele fala: um pai não distribui padecimentos, dá corrigendas e toda corrigenda aperfeiçoa. Então a gente está passando pelo buril da corrigenda. Se nós estamos sofrendo, e estamos, porque a gente está num planeta de provas e expiações, é a corrigenda que está acontecendo. Então, a gente precisa dela para nos aperfeiçoar. Tiago, aí suas considerações finais aí, né? Passando uma mensagem aí para os nossos ouvintes e telespectadores, e depois, né, das considerações, a sua despedida. Ah, Nando, eu só queria lembrar aquele momento tão especial que Jesus, assim, tá lá em Mateus 29, né, que ele fala assim, Senhor, se possível, afaste de mim esse cálice, contudo, seja feito a tua vontade. Jesus deu exemplo de, no momento de padecimento, Nando, ele estava a caminho da cruz, ele sentiu, seja feita a sua vontade. Eu acho que a gente deve também fazer essa oração, se você está passando por um momento de dificuldade, Senhor, seja feita a tua vontade, né? E você pode ter certeza que Deus está ao seu lado. Isso vai passar. Não desista. Nós estamos aqui juntos e eu espero que você também entre, se conecte conosco, né, nessa egrégora de luz, de amor e receba consolo, receba esperança, receba paz. Porque com Jesus, Nando, é muito melhor. Por isso eu peço, não se afaste de Jesus. Nunca, nunca, nunca. Jamais. E eu agradeço, meu amigo, por estarmos aqui mais uma vez juntos, falando no seu nome. Senhor Jesus, gratidão, né? Obrigado aí, nosso amigo, a gente brinca de chamar de mestre, o mestre Tiago. Na verdade, a gente está aqui mesmo aprendendo muito. E Emmanuel, sim, que é um mestre aí, né? Com as suas palavras, com os seus ensinamentos também. Tá, gratidão aí, Tiago. Obrigado por disponibilizar o seu tempo precioso. E aí, agradecer a você, né? Fique com a gente aqui no Alvorada, né? Nos próximos dias da semana. O de hoje está terminando, mas amanhã tem mais um. E toda semana a gente tem a equipe aqui do Alvorada. Então, muita paz e muita luz. Fique com a programação da Rádio Boa Nova, da TV no Maior. E até o próximo Alvorada. Tchau, Tiago. Tchau, tchau! Tchau, tchau, gente. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.